Boa noite mais uma vez. Interessante a leitura da entrada, né? Interferir no livre-arbítrio das pessoas. Não foi por acaso que a gente leu isso aí, né? O que foi dado para nós lermos isso daí. Livre-arbítrio é uma coisa muito, às vezes, mal compreendida dentro da nossa sociedade, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos com calma aqui. Imagina que a gente fosse aí fora fazer uma pesquisa pela sociedade, pelo planeta, né? E a pergunta seria: você acredita em determinismo ou livre-arbítrio? O que você acha que tem? E nós vamos ter todo tipo de resposta possível e imaginável. E respostas não só variadas, mas radicais, né? Alguns que acham que é determinismo, não se fala mais nisso, outros acham que é livre-arbítrio, não se fala mais nisso, alguns no meio, alguns em dúvida, né? Alguns que já acreditaram num e passaram para o outro lado, e agora acreditam no outro lado e passaram para o primeiro. A gente vai encontrar todo tipo de resposta, todo tipo de colocação. Mas a pergunta para nós aqui é: e nós espíritas? Em que nós acreditamos? Onde que nós estamos, né? Onde vocês acham que nós estamos aqui? Então, se você falar que é livre-arbítrio, eu pergunto para você assim: como é que eu não consigo interferir no seguinte fato? O corpo físico morre. Isso desaba a ideia de que nós temos livre-arbítrio. Se você pensar que é 100% só. Então, na verdade, a gente que é espírita, você não pode dar uma resposta radical num dos dois extremos. Nós espíritas, quando nós não sabemos, nós fazemos o quê? Estudamos. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Nós vamos estudar livre-arbítrio aqui em cima, vamos estudar determinismo e tirar uma série de conclusões em função disso, né? Porque se a gente responde sem saber porquê, isso chama fé cega. E fé cega não é coisa de espírita. Os espíritas têm fé raciocinada. Então, para eu raciocinar, eu preciso entender primeiro. Esse é um lado, que é o lado do determinismo, esse é outro lado, que é o lado do livre-arbítrio. Sai da caixa preta, entendi, e agora sim a gente vê o que a colocação espírita fala. E a gente se alinha com ela em função disso. E a dificuldade de responder essa pergunta, quando a gente sai fora da casa espírita, quando a gente sai pela rua aí, entrevistando as pessoas, né, se fosse o caso, é que, imagina que você, por exemplo, faz a seguinte colocação: Deus tem livre-arbítrio, porque ele, sendo inteligência suprema ou alguma coisa mais alta, independente do sistema de crença, então não vamos colocar nome, sendo a coisa maior que existe, né? Essa coisa maior que existe, obviamente, teria livre-arbítrio de fazer o que bem entende, o que bem deseja. Mas, à medida que a gente vai descendo o nível de consciência, a coisa vai mudando. Tanto é que, quando você desce abaixo do reino hominal, ou seja, no animal, vegetal e mineral, já não tem livre-arbítrio. Esses três reinos não têm livre-arbítrio. Então, se eu perguntar assim: você acredita em livre-arbítrio ou determinismo? Já começou a complicar. Porque primeiro você tem que perguntar de volta para mim: espera aí, você está falando de quê? De pessoas? De macacos? Você está falando de quê? Olha como é difícil a colocação, né? Então, a gente espírita, que nós temos que entender essa diferença de nível consciencial em relação a esse quesito livre-arbítrio. Então, é isso que a gente vai tentar fazer, começando aqui na nossa análise. Então, falamos agora aí nos reinos todos, um após o outro. Quando a gente sai fora da caixa preta, que é o que a gente está tentando fazer aqui agora, então a gente está olhando isso aqui tudo de fora, né? À medida que cada reino vai se desenvolvendo, vai aparecendo, esses reinos vão ganhando atributos diferentes em relação ao anterior. Se assim não fosse, os reinos não seriam diferentes, né? Então, no reino animal, né, são introduzidos atributos que não tem no mineral. No animal são introduzidos atributos que não tem nem no vegetal, nem no mineral, e assim vai. Quando a gente chega aqui no reino animal, tem um atributo que é colocado aqui, né, inserido, que chama-se instinto de conservação. Só que esse negócio, ele se propaga pelo reino hominal. Nós não temos instinto de conservação. Se aparecer um leão aqui agora na minha frente, eu vou sair correndo, eu vou me esconder. Por quê? Porque eu estou tentando preservar a minha vida. É um instinto de conservação. É puro instinto. Eu não vou raciocinar. Espera aí, qual é a melhor estratégia? Deixa eu ver o leão. Não dá. Então, é instinto de conservação. Eu fecho os olhos e saio correndo, né? Por quê? Isso daqui vem da minha parte animal. Ainda está dentro de mim. Isso não foi extinto com a chegada dos hominais, né? Isso foi preservado. Então, para que isso seja preservado, existem dois mecanismos, né, que fazem essa coisa acontecer.
Que, por exemplo, quando o leão está aqui, eu tenho que me defender, eu tenho que pensar em quem? Em mim. Né? Então, são introduzidos dois conceitos aqui, que é o conceito de orgulho e egoísmo. Na hora que o leão está aqui na minha frente, eu tenho que ser egoísta o suficiente para sair correndo e me proteger. Porque, senão, eu não vou conseguir sobreviver ao evento. Então, orgulho e egoísmo são introduzidos porque a gente tem esse instinto de conservação. Mas tem um problema. Né? Imagina que eu tenho um instinto de conservação tão grande, que eu vou lá e compro 30 revólveres e falo, não, isso é para defesa própria. Quando ninguém está me atacando. Olha como a coisa começa a complicar. O que aconteceu? O egoísmo continua existindo, como instinto de preservação, porque eu estou dizendo para vocês, não, não tem ninguém me atacando, mas eu só comprei 30 armas porque eu estou, né, ali no instinto de preservação. Olha só, então está ficando fora de proporção. Então tem que ter um mecanismo de controle, tem que ter uma torneira que a gente deixa passar mais ou menos disso daqui. Essa torneira chama-se livre-arbítrio, ela foi introduzida nos hominais. Essa torneirinha é como é que eu uso esse orgulho. Se eu usar de menos, o leão me pega aqui. Eu não consigo me preservar fisicamente, a integridade física vai ser abalada. Se eu usar demais, eu vou comprar 30 armas e vou andar com elas embaixo do braço, no caso de eu ser atacado. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio. Né? Esse ponto de equilíbrio ele tem que ser compreendido. Ele não, é o negócio da fé cega, não pode ser fé cega. Eu vou comprar arma porque um dia alguém vai me atacar. Isso é fé cega. Não está tendo raciocínio ali. Tá? Então, esse é o ponto de partida nosso. Então, a coisa se complica por causa disso daqui, ó, que não está sendo bem controlado. A torneira está muito aberta. Então, a gente precisa aprender a controlar essa torneira daí. Isso é muito importante. Quando Allan Kardec vai estudar isso, ele tem um segmento, né, de perguntas, são 15 perguntas lá no Livro dos Espíritos, que são endereçando o livre-arbítrio. Né? Então, algumas delas são muito interessantes, nós não vamos fazer as 15, mas vamos pegar a essência da coisa. Uma delas é essa daqui. Né? Ele pergunta se o homem tem livre-arbítrio. E a resposta é interessante, ele fala assim, como você pensa, você tem livre-arbítrio. Isso está de acordo com o que a gente acabou de ver ali nos reinos, né, que o livre-arbítrio ele entra no reino hominal, que é onde chega o pensamento. Antes do reino hominal não tem pensamento. O pensamento no reino animal é fragmentado. O macaco pensa agora, depois não pensa, depois ele dá uma pensadinha, depois não pensa mais. Ele não tem pensamento contínuo. Nós temos. Então, junto com esse pensamento contínuo, tem o livre-arbítrio. O pensamento, a compreensão e pensar como que eu vou usar as minhas características de orgulho e egoísmo é que vai controlar a torneirinha do livre-arbítrio. Né? Então, os espíritos dizem, sem livre-arbítrio a gente volta lá para a máquina, né? Porque eu não tenho capacidade de fazer nada por mim próprio. Eu tenho que esperar alguém fazer por mim. Né? E no Evangelho, em relação a isso, né, é colocado da seguinte forma por Kardec. A fé cega já não é para este século. Quem é este século? Kardec está escrevendo isso em 1864. Publicou em 64, então vai 2, 3 anos antes. Então, olha só, 150 anos atrás já se tinha essa noção, né, que fé cega não se encaixa mais em 1800 e pouco. Né? É precisamente o dogma da fé cega. O que é um dogma? Eu acredito de olho fechado. Não precisa me explicar. Você falou, eu acredito. Tá? Você pode bater o martelo. Então, é precisamente ao dogma da fé cega que se deve o ser, hoje, tão grande o número de incrédulos. Por que incrédulos? Porque se é fé cega, eu acredito numa coisa. De repente é diferente, como é que eu fico? Deu conflito. Né? Me disseram que é assim, mas eu cheguei lá e não é. E agora, como é que fica? Né? Porque a fé cega impõe e exige a abolição de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, a fé cega ela está mexendo com uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, a gente tem ali um jogo de engrenagens todo intrincado, né, dos quais os 3 principais são esses aqui. A fé, o raciocínio e o livre-arbítrio. Se eu mexer um, os outros 2 mexem juntos. Mas é todo intrincado. Você não consegue mexer um livremente sem afetar os outros. Não, é parte de uma coisa só. Então, esse livre-arbítrio aqui ele depende de coisas como essa, raciocínio, pensamento. Então, quando a gente não pensa, a gente começa
a ter complicações em relação ao entendimento e utilização do nosso livre-arbítrio. Má utilização do livre-arbítrio significa o quê? Abrir a torneira demais. Que significa o quê? O orgulho e o egoísmo vão lá para cima. Né? E aí a gente vai se complicando. Né? Então, isso aqui é o nosso ponto de partida aqui. Então, como eu falei, a gente tem que entender os dois lados. A gente tem que entender o lado do determinismo, o lado do livre-arbítrio, e aí a gente tira uma conclusão em relação a isso. Sobre determinismo, né, como é que a gente chegou num ponto de acreditar no determinismo? Não necessariamente a gente aqui, eu estou falando em geral na nossa sociedade. Da onde vem? Por que a gente está tão assim, algumas pessoas estão tão assim firmes nessa crença, né, do determinismo? Isso tem a ver com a nossa história. Se a gente colocar aqui uma linha de tempo, existem alguns eventos na nossa história que fizeram isso, fizeram fortalecer essa ideia. De alguma forma, né, as pessoas foram comprando essa ideia. E a primeira começa aqui, no final dos 1600, lá com Newton, quando ele traz sua teoria. Newton queria estudar, queria entender como é que funciona o universo. Em função disso, foi fazer lá seus estudos, descobriu a gravidade, né? E um monte de outras coisas, as equações matemáticas todas que ele colocou, né, que estão aí até hoje. Sem Newton, a gente não teria nada do que a gente tem. Né? Mas Newton, ele colocava o seguinte, a minha teoria tem 3 subitens, que são esses 3 aqui. Materialismo, reducionismo e determinismo. Materialismo significa, só interessa a matéria. Esse negócio que a igreja está falando, de Jesus, de rezar, isso não interessa porque não responde a minha pergunta. Né? Essa é a colocação dele. Estamos falando o que ele nos falou. Segundo, o reducionismo. O reducionismo é, se eu quero entender alguma coisa, eu começo a dividir em pedacinhos até eu chegar naquele problema. Por exemplo, você vai ligar o carro não ligou, onde que está o problema? Você começa a eliminar de cara algumas coisas. Não pode ser o pneu, não pode ser o para-choque, não pode ser o vidro. Você vai eliminando, vai reduzindo o seu universo de trabalho até você chegar na peça que não funciona. Aí você vai lá e troca, transplante. Né? Então, a nossa medicina hoje, convencional, ela é baseada em mecânica newtoniana. Não está funcionando aqui, você vai lá e troca. E, finalmente, determinismo, que significa o seguinte, se eu entendi um processo, eu sou capaz de determinar o que vai acontecer. Né? Então, essa é a colocação que Newton nos faz lá perto de 1700. E o pessoal acreditou nisso. Não é que não era para acreditar, simplesmente é o conhecimento que se tem da época. Né? Depois de Newton, começa a aparecer algumas pessoas que incomodam a igreja de forma sobremaneira. O maior deles sendo John Dalton, que era um inglês também. Newton era inglês também. John Dalton faz a seguinte colocação. Olha só, depois de Newton, aqui nós estamos aí 100 anos depois mais ou menos, depois de Newton começa a se duvidar mais da igreja. A igreja começa a perder um pouco começa a não perder a força, mas ser mais questionada, vamos colocar desse jeito. E as respostas não vão aparecendo. E aí John Dalton vem e coloca o seguinte, olha, chega na igreja e diz o seguinte, olha, você está me dizendo aí que o mundo foi criado em 6 dias e tal, essa coisa toda, e você não consegue explicar para mim, por exemplo, por que a girafa tem um pescoço monstruosamente grande. Agora, eu quero saber o seguinte, se o mundo foi criado em 6 dias, em que dia foi criada a girafa? No primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E a resposta da igreja é, mas isso é coisa que se pergunte? E outras. E ele vai fazer uma série de colocações desse tipo, né? Quase que afrontando a igreja, né, para demonstrar que a igreja não era o dono da verdade. Né? Essa era a ideia geral. Né? E começa a aparecer gente que acompanha ele. E o que vai acontecendo? Chega uma certa hora, né, que Dalton fala o seguinte, olha, eu estou estudando a matéria, estou estudando o átomo aqui, o que eu vejo aqui não tem nada a ver com a igreja. O que eu acho que a igreja poderia responder, eles não respondem. Então, se a igreja não responde nenhuma das minhas perguntas, eu não preciso da igreja. Então, esse negócio de Jesus, de rezar, de ir à missa, eu não preciso nada disso. Né? E todo mundo que está ali com ele, estudando o átomo, e a coisa está começando, porque a tecnologia se desenvolveu a partir desse ponto, então ele leva um monte de gente com ele a partir daí, e a igreja começa a realmente entrar numa fase aí difícil de manter a sua postura. E aí vem logo depois Charles Darwin, né, que nos apresenta a origem das espécies, né? E aí começa o desafio da igreja a ficar muito mais complicado, porque as respostas começam a aparecer. O pescoço da girafa. Então, olha só, o que está sendo questionado aqui, começa a aparecer a resposta aqui. Então, o que acontece em 1859? Muda o provedor da verdade. O provedor da verdade era a igreja, passa a ser a ciência. Em 1700, se você queria saber alguma coisa, você ia lá no padre e perguntava. Hoje você não faz isso. Quem que define se está certo ou errado? É a ciência acadêmica, a ciência oficial. E essa mudança ocorre aqui. Então,
Logo depois disso, a gente tem o nosso Emmanuel, que em 1940, na década de 40, né, porque não é só um livro, é um conjunto de livros, mas a partir daí, ele coloca a seguinte frase no livro O Consolador. As leis da genética, aqui já se conhecia um pouquinho das leis da genética, encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos. Agentes psíquicos não tem nada a ver com Newton, com Darwin, está fora do universo dessas pessoas, tá? Então, agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular em 1940, dentro dos postulados materialistas. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que nós estamos acreditando em coisas que os materialistas estão nos falando e não são exatamente verdade. Isso em 1940. Esses postulados materialistas a gente vai falar daqui a pouco, mas o primeiro deles acontece logo depois. Você vê, ele já está prevendo aonde a coisa vai chegar. Em 1953, esses dois cientistas, James Watson e Francis Crick, descobrem a estrutura atômica do DNA, né, como é que o DNA é formado, aquela hélice helicoidal e tudo. Né, a gente vai falar daqui a pouco. Mas aqui acredita-se que, então, nós encontramos a resposta de como funciona a vida, porque nós descobrimos que existe DNA e como é que ele funciona. Então, acreditamos, nessa época, compramos a ideia de que sabemos como funciona a vida. Então, isso foi em 1953. E aí, em 2001, aparece um negócio chamado Projeto Genoma, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Então, quando Emmanuel nos fala sobre esses postulados materialistas, vamos entender o que eles são, para saber por que o determinismo ficou tão encravado nas nossas vidas, né? Socialmente falando até. E em 1953, quando eles descobriram, né, a estrutura atômica do DNA, eles vieram com um termo, isso é um termo científico, chamado dogma central da biologia molecular. Aí você fala assim, mas peraí, a ciência e a palavra dogma são coisas... Ciência, não existe dogma em ciência. Existe um único dogma na ciência, que é esse. Esse é um nome, isso não é o meu jeito de falar, é o nome com que foi colocado, oficialmente. Então, o que é um dogma mesmo? Alguma coisa que você acredita e não pergunta por quê. Né? Você simplesmente fecha os olhos e acredita. Esse dogma central da biologia molecular diz o seguinte: você pode ir lá no seu DNA e copiar o DNA para você fazer novas células exatamente iguais às que já tem. Você copia, mas você não pode ir lá e mudar. Esse é o dogma. Né? Então, por exemplo, quando você junta isso daqui com toda aquela teoria de Newton, né, você chega num negócio chamado determinismo genético. E o determinismo genético é o quê? É essa ideia de que você nasceu agressivo, você vai morrer agressivo. Você não precisa nem se esforçar em mudar, porque não vai acontecer. Você nasceu com vontade de matar as pessoas, você vai morrer com vontade de matar as pessoas e também não precisa se esforçar, porque não vai mudar. E assim vai. Isso é determinismo genético. Porque, olha só, os genes, a própria ciência nos diz isso, não tem só a ver com a cor do olho, com a cor do cabelo, com a cor da pele, com a estatura. Não é só processo físico, é processo emocional também. Então, a minha agressividade, a minha impaciência, a minha intolerância e um monte de outras coisas estão nesse DNA. Mas se ele é imutável, né? Se eu nasci com tendência a ser assassino, eu vou ficar até o fim, não preciso nem me esforçar em melhorar, porque isso não vai acontecer. Segundo o determinismo genético. Né? E aí eu falei sobre uma outra coisa, né, que é o Projeto Genoma, que tem a ver com o seguinte: em 1966, 67, quando nós começamos a estudar clonagem, né, os cientistas que estavam na vanguarda desse negócio começaram a se esbarrar com o seguinte problema. Era sabido, né, na época, que se você for numa célula e tirar o núcleo dela, a célula morre. Da mesma maneira que você vier na minha cabeça tirar o cérebro, eu vou morrer. Eles achavam que o núcleo da célula era o cérebro, entre aspas, da célula. Então, você tirou aquilo, a célula morre. Quando a gente começou a fazer clonagem, a primeira coisa que se faz na clonagem é tirar o núcleo de uma célula para colocar o de outra. Então, você tirava o núcleo da célula e a célula continuava na maior tranquilidade, funcionando exatamente como estava, com o mesmo comportamento, sem problema nenhum. Ela ia morrer muito tempo depois, 1 ano depois, vários meses depois, porque ela não conseguia manter a sua estabilidade. Mas não porque você tirou o núcleo, ela continuava funcionando com o mesmo comportamento, inclusive. Então, quando isso aconteceu, alguns cientistas começaram a falar, tem alguma coisa que a gente não está entendendo. E aí esses cientistas foram procurar resposta para coisas do tipo gêmeos homozigóticos. Ou seja, se o DNA é tudo, se nós estamos pré-determinados pelo nosso DNA, você tem gêmeos univitelinos, né, que
supostamente você tem o mesmo DNA, os dois nascem ao mesmo tempo, um nasce com a marca de nascença aqui, o outro não. Mas como é que pode? Já está desafiada essa teoria. Então, hoje, somente 33% dos casos de gêmeos homozigóticos, a ciência consegue ajeitar uma explicação. Não vou dizer nem explicar, consegue ajeitar uma explicação. Só 33% dos casos. É muito pouco. Por quê? Porque a explicação não é aí. A coisa não está aí. E, finalmente, esse determinismo genético cai com o projeto Genoma Humano. A ideia do projeto Genoma Humano era a seguinte. Se eu souber o que cada gene faz, né, eu vou conseguir dominar inteiramente como o corpo funciona. E eu consigo começar a fazer certas alterações. Por exemplo, se um gene está com problema, não está funcionando direito, é só fazer um remedinho que vai lá e conserta aquele gene. E aí a gente fica sempre com saúde, sempre bonitinho, nada vai dar errado. Então a ideia era essa, conhecer a sequência de genes e o que cada um faz. Então o que eles fizeram? Eles fizeram a seguinte ideia. No nosso corpo nós temos aproximadamente 150 mil proteínas. Cada gene é responsável por gerar uma proteína. O gene é a receita de bolo que nos diz como a proteína vai ser gerada. Então, é muito simples, né? Se eu tenho 150 mil proteínas, eu tenho 150 mil genes. É só eu associar quem faz quem ali. Muito simples, né? Bom, aí o que acontece? As companhias de farmacêuticas tiveram a seguinte brilhante ideia. Espera aí, se eu ajudar nesse projeto, né, financeiramente, eu posso ter um retorno fantástico. Por quê? Primeiro que sai mais rápido o resultado. Se você tem mais dinheiro, a sua pesquisa, né, não só fica melhor, como fica mais rápida. E com esse resultado, digamos, por exemplo, que dos 150 mil genes eu vou investir dinheiro para, por exemplo, esses primeiros 50 genes aqui. Quando sair o resultado, que nós soubermos o que são esses 50 genes, eu patenteio esses genes. Olha a ideia. Bom, então o que acontece? Fomos lá para descobrir o que eram esses 150 mil genes, né? No final das contas, antes do final do projeto, a gente não conseguia passar de 25 mil genes. Aí surge a seguinte coisa, espera aí, se eu tenho 25 mil genes aqui, gerando 150 mil proteínas aqui, pelo menos um gene gera mais do que uma proteína. Pelo menos um. E aí a pergunta é, quem que diz para ele quando é que ele para gerar a proteína A ou a proteína B? Não é ele que decide. Ele não tem essa capacidade. Então, isso destruiu a ideia do determinismo genético. Acabou, né? Só que as companhias que colocaram dinheiro nisso patentearam esses genes. Então, nossos genes não são nossos. São patenteados pelas companhias farmacêuticas. Só que isso foi em 2001. Com o tempo, essas patentes foram sendo retiradas. Até por causa do absurdo que isso significa, né? A última patente que eu saiba que foi retirada foi quarta-feira passada, na Itália, né? Quando o juiz negou, depois da 10ª vez que o apelo foi feito, a 11ª vez, o juiz negou pela 11ª vez, que a companhia não tem direito a patentear o gene. Então, olha a que ponto o determinismo induz as pessoas, né? Que o meu gene não é meu. Olha só. Então, essa ideia toda do determinismo genético ficou muito forte dentro da nossa sociedade. Por isso que tem toda essa história. Não, nós somos os nossos genes. Se eu nascer agressivo, eu vou morrer agressivo. Eu não preciso me esforçar, porque eu sou assim, vou continuar assim. E foi ficando, e está aí fora, né? São o que a maioria das pessoas, o que grande parte das pessoas acredita. Isso é determinismo. Agora vamos para o outro lado, para o livre-arbítrio, né? Vamos falar de livre-arbítrio, a gente vai dividir aqui em 5 subitens, começando dentro da própria codificação. Como eu falei antes, existe um grupo de perguntas endereçando esse assunto livre-arbítrio. Nós não vamos fazer perguntas e respostas, vamos extrair a informação que foi passada para nós pelos espíritos para a gente começar a trabalhar com elas. Então, uma das informações está aqui. Aquele cuja inteligência se acha perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento. Desde então, não goza mais do livre-arbítrio. Nós já vimos que pensamento e livre-arbítrio estão correlacionados. Raciocínio e livre-arbítrio estão correlacionados. Então, se eu não sou dono do meu pensamento, eu não sou dono do meu livre-arbítrio mais. Então, nos casos de influências, por exemplo, obsessões e tudo mais, o meu pensamento não é meu. Alguém está, entre aspas, pensando por mim. Então, eu perdi meu livre-arbítrio. Né? Isso é o que os espíritos estão dizendo aqui em 1857. Né? Em estado selvagem significa aqueles que estão menos adiantados, né, espiritualmente. O instinto predomina sobre o livre-arbítrio. Né? O instinto está no reino animal, né, surge no reino animal, então aqueles que estão mais
menos adiantados, né, espiritualmente, estão mais próximos do reino animal. Então, o instinto predomina sobre o livre-arbítrio, o que não impede de agir com liberdade. Então, livre-arbítrio não é a mesma coisa que liberdade. Eu posso ter liberdade de agir, mas eu posso achar que eu não tenho livre-arbítrio, por exemplo. E a gente vai ver isso mais para frente. Por exemplo, a criança aplica a liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com inteligência. Mas esclarecimento implica em mais responsabilidade. Isso quer dizer o seguinte, quando a criança vai usar o seu livre-arbítrio, ela não sabe usar. Imagina que eu chego aqui para uma criança de 2 anos, 3 anos, meu filho, e falo, você pode fazer o que você quiser. A partir de hoje, não fala mais nada para você. Vai dar um desastre, né? Por quê? Porque o livre-arbítrio dessa criança, a torneirinha dela, ela não sabe abrir e fechar a torneira. Quem sabe? Eu sei. A mãe sabe. O pai sabe. O tutor, em alguns casos, sabe, né? Dependendo aí do caso. Aquele que é o educador da criança. Aquele sabe, porque aquele é um adulto que, né, deveria ter aprendido a mexer na torneirinha. Então, a torneirinha da criança, do livre-arbítrio, ela tem que ser operada pelos pais, tutores, educadores, seja lá o que for o caso, né? Porque a criança não sabe. Não só isso, nós temos que operar essa torneirinha, mas ensinar a criança a operar, porque um dia a gente não vai estar mais ali para que ela consiga operar. Uma coisa é você dar o peixe, outra é você ensinar a pescar. São eventos diferentes. Então, a gente vai ali, né, a gente olha, você está com a torneirinha muito aberta, tal, e aí vai explicando e vai fazendo as colocações apropriadas, né, para que a criança consiga crescer com essa coisa funcionando direito. Agora, para eu fazer isso como educador, eu tenho que estar educado antes. Então, eu tenho que me educar. Isso põe em mim uma responsabilidade grande, muito grande. Porque é muito fácil você abandonar e falar, você faz o que você quiser. Estou fazendo outra coisa aqui, estou sem tempo agora. Aí é complicado, né? Bom, então, a gente falou agora há pouco de algumas influências. Existem 2 tipos de influência, nós estamos encarnados aqui, então existem 2 tipos de influência na nossa vida. Primeiro, são as influências da matéria, do mundo material. Simplesmente as coisas que estão por aí, que a gente vê, que a gente, né, usa. Mas existem as influências espirituais, que são mais difíceis da gente lidar com elas. Porque essas daqui eu sei o que eu estou fazendo, com o que eu estou lidando, de certa forma, né? Não é que é fácil lidar com elas, mas a gente sabe, são coisas tangíveis. Agora aqui é mais complicado. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma aqui. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala um pouco sobre reflexo condicionado e não condicionado, né? Isso é uma coisa que tem a ver com livre-arbítrio. Ele fala o seguinte, existem, no mundo material, nós encarnados aqui, tá? Isso é um mundo encarnado, existem 2 tipos de reflexo, que ele chama de condicionados e incondicionados, ou adquiridos e congênitos. Congênito é alguma coisa que já nasceu comigo. São reflexos que eu tenho e que eu não preciso pensar, né? Por exemplo, digestão. Eu não preciso, na hora que eu comer, para tudo que agora estou concentrado em digerir. Não precisa isso. Porque isso é um processo que está automatizado no perispírito, né? Então, é uma coisa congênita, é um reflexo condicionado congênito. Esses vêm da nossa herança, do nosso histórico todo. Eu já sei fazer isso, eu já aprendi isso há muitas encarnações atrás, né? Mas existem aqueles que são adquiridos, que eu tenho que conquistar. Esses que eu tenho que conquistar, eu tenho que me concentrar naquilo, eu tenho que aprender aquilo, eu tenho que me dedicar àquilo ali. Senão, eu não vou adquirir esse conhecimento e não vai um dia esse conhecimento se transformar em reflexo congênito. Por exemplo, será que Jesus tinha que pensar absurdamente, se concentrar absurdamente para fazer uma caridade? Não, porque para ele caridade é congênito. Está automatizado. Está automatizado. Para mim, não. Eu preciso ali, nossa senhora, puxa vida, né? Às vezes é difícil, eu queria fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo. Para nós é complicado. Dá conflito, dá aflição, dá sofrimento, né? Porque a gente tem um monte de coisas que influenciam aqui. Eu tenho que conquistar essa noção de ter a caridade como uma coisa adquirida um dia lá para frente. Então, tudo que é congênito não precisa do cérebro, da parte pensante, né? do princípio inteligente, por assim dizer. Eu não preciso pensar, não preciso do meu córtex. Tudo que é adquirido eu preciso. Eu vou colocar o meu pensamento naquilo. E aí ele fala, você pega essa ideia daqui, isso vale também para reflexos psíquicos. Então, nós também temos reflexos condicionados psíquicos. São coisas que acontecem no nosso psiquismo que já estão automatizados. E ele fala assim, que esses reflexos psíquicos condicionados são todos eles, todos exclui nenhum.
Todos eles são presididos e orientados pela indução. O que é indução? A influência do mundo espiritual. Olha só como uma coisa complicada. Eu, como espírito, influencio, obviamente, em mim mesmo, né? Mas tem as outras influências, que são as influências espirituais, que eu não estou vendo, que eu não estou percebendo, que eu não estou sentindo, mas elas estão tendo um efeito ali na minha vida. E se eu não for vendo, não for estudando, não for entendendo, né, eu vou sendo levado, né? E aí, no livro Obras Póstumas, que foi publicado, não foi escrito por Kardec espírito, foi escrito por Kardec, o homem encarnado. Depois que ele morreu, pegaram toda a papelada que ele deixou, todos os textos que ele estava trabalhando e compilaram num livro chamado Obras Póstumas. Nesse livro, a gente vai muito devagar nisso daqui, muito devagar. Ele fala o seguinte: através da assimilação dos fluidos perispirituais. O que é assimilação de fluidos espirituais? Sou eu aqui, espírito encarnado, sofrendo influência dos espíritos que estão em volta de mim. Tá? Então, através disso, o espírito identifica-se, por assim dizer, com a pessoa que quer influenciar. Então, por exemplo, tem uma legião de espíritos aqui que querem me influenciar. Então, eu estou tendo essas interações de fluidos perispirituais. Não é consciente, não estou percebendo, não sei o que está acontecendo em termos de homem encarnado, mas elas estão acontecendo. Não apenas transmite-lhe o seu pensamento, ou seja, digamos que tem uma entidade aqui querendo me influenciar. Então, não apenas ela transmite o seu pensamento, mas pode exercer sobre ela uma ação física. Nós vamos devagarzinho aqui, porque isso aqui é muito importante. Então, ele pode exercer uma ação física, né? Pode fazê-lo agir ou falar à sua vontade. Pode fazê-lo dizer o que quer, pode servir-se dos seus órgãos como se fossem os seus. Olha só onde está chegando a coisa, né? Enfim, pode neutralizar o seu próprio espírito, quer dizer, pode tomar conta de mim, né? E paralisar o seu livre-arbítrio. Então, quando a gente tira da frase e coloca em caixinha, talvez fique mais evidente o que Kardec estava tentando passar para a gente. Olha só o que pode fazer isso tudo. Mas o que interessa para nós hoje é paralisar o meu livre-arbítrio. É quando eu, entre aspas, me entreguei. Né? Está aqui o meu corpo, você faz o que você quiser, porque não estou mais tomando conta dele. Quando a coisa chega nesse ponto, aí como é que fica? Eu, entre aspas, não tenho mais livre-arbítrio. Pelo menos essa é a percepção que eu vou ter. Não é que eu não tenha, mas a minha percepção é, eu não tenho livre-arbítrio. Acabou, não dá. Isso são influências espirituais. Vimos também que existem influências da matéria, né? Como é que a gente pode entender essa influência da matéria? Se a gente fizer um gráfico, né, quanto que a matéria influencia em relação ao progresso moral mais para cá é mais adiantado moralmente. Então, nós somos uma composição, como estamos encarnados, somos uma composição de corpo físico, né, e espírito. Então, os dois unidos, né? Nesse ponto aqui inicial, lá, primeiro pontinho, a influência do corpo físico é muito maior do que a do espiritual. É quase 100%. A influência do plano material é quase 100%. Não é 100% porque eu tenho um princípio inteligente, né? Mas é quase 100%. À medida que o progresso moral vai ocorrendo, existe predominância do espírito sobre o corpo físico. E nesse último ponto aqui é quase 0%. Não é 0%, porque quando chegar em 0%, eu não preciso reencarnar mais. Aí eu saio do ciclo de encarnações, saio fora. Nós estamos estudando ciclos encarnatórios, é o que nós somos, então aqui é quase 0%. Mas então, à medida que isso aqui, que o progresso moral vai ocorrendo, a influência do plano material vai diminuindo. Né? Nos espíritos puros como Jesus, a influência da matéria não existe. Né? Então, a matéria influi. Cada um está num ponto diferente ali, né? Então, o que a gente vê é que depende de onde está o meu progresso moral. Então, depende da evolução do espírito, depende de onde eu estou nessa caminhada. Quando Kardec vai estudar a evolução, né, ele é sugerido pelos espíritos, até didaticamente, que isso seja classificado com nomes. Né? E os espíritos dizem, olha, vocês saem de simples e ignorantes, vão chegar em perfeitos, mas aqui no meio tem uma série de graduações. E eles colocam 10 nomes, que são os nomes que a gente utiliza, lá está lá no livro dos espíritos, né, pergunta 130,
são baseado nas características de cada um dos espíritos encarnados. Então, você tem lá os impuros, levianos e tal. Os nomes não são nem muito importantes para o nosso estudo de hoje. O que a gente quer entender é que a gente sai de impuro, vai melhorando e chega a puro, né? Esse primeiro grupo de 4 aqui é chamado de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Depois existe uma segunda ordem, espíritos bons, e uma primeira ordem, espíritos puros. Qual que é a diferença entre eles? Os espíritos de terceira ordem são aqueles em que a predominância da matéria sobre o espírito é maior. Então, a influência da matéria, do plano material sobre o espírito é muito grande. Nós dependemos, as coisas que acontecem no plano material nos impactam muito mais do que as que acontecem no plano espiritual, né? Tendência a fazer o mal, coincidência, né? Somos orgulhosos e egoístas, ou seja, temos dificuldade de controlar a torneirinha. Temos muita dificuldade de controlar a torneirinha. Os espíritos de segunda ordem já são diferentes. A predominância já não é da matéria sobre o espírito, é do espírito sobre a matéria, né? Desejo de fazer o bem e conseguem utilizar suas virtudes. Então, eles conseguem controlar a torneirinha muito melhor do que nós. Eles têm condições de controlar essa torneirinha do livre-arbítrio muito mais do que nós. E os puros não sofrem influência da matéria, né? Então, nos espíritos puros, a matéria não tem influência nenhuma. Então, nós estamos aqui, ó, provas e expiações, nós somos terceira ordem e alguns poucos estão na segunda ordem. É o que nos dizem os espíritos. Então, o que acontece? Nós temos uma influência, sofremos uma influência terrível da matéria, do plano material. Por isso que é tão difícil a gente se destacar, desvencilhar das coisas do plano material. E aí Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: mas peraí, tem gente que sai daqui do simples ignorantes e chega lá no perfeito mais rápido que o outro, né? Uns vão rapidinho, sobem, os outros demoram muito, né? Aí ele pergunta por quê. Os espíritos dizem: porque uns vão pelo caminho do bem, esses chegam rápido. Os que vão pelo caminho do mal têm que ficar reencarnando um monte de vezes até chegar lá em cima. E aí ele pergunta: mas por que uns vão pelo bem e outros vão pelo mal? Na 121. Né? Por que alguns espíritos decidem seguir o caminho do bem e outros vão pelo mal? E a resposta é: porque eles têm livre-arbítrio. Então, é uma escolha. A minha escolha de ir rápido, porque eu estou trabalhando no bem, em detrimento de ir devagar, porque eu estou trabalhando no mal, é minha. Não está determinado. Não existe determinismo nesse nível. Tem a ver, as coisas estão começando a se ligar, tem a ver com o meu pensamento, o livre-arbítrio depende do pensamento, do raciocínio, né? As coisas vão começando a se fechar. E os espíritos estão respondendo: é a minha vontade própria, é o meu livre-arbítrio, é o que eu decidi que é. Tá? Responsabilidade. Mais uma coisinha sobre evolução. Se a gente conseguisse medir, né, nós vimos que o processo evolutivo está ligado com o livre-arbítrio, acabamos de ver isso. Então, se a gente fizesse um gráfico de quanto é o meu livre-arbítrio em função de quanto o meu processo evolutivo está, a gente chega na seguinte conclusão: aqueles que são mais egoístas têm menos livre-arbítrio. Aqueles que são menos egoístas têm mais livre-arbítrio. Isso tem a ver com controlar a torneirinha. Vamos ver isso aqui de novo. Quanto mais egoísta eu for, menos eu acho que eu tenho livre-arbítrio. Ou seja, eu acho que tudo está determinado. Quanto mais egoísta eu for, eu acho que tudo está determinado, não tem saída. Não dá para fazer nada, né? Eu vim desse jeito, vou acabar desse jeito. Então, você tem dois extremos, né? Aqueles que o egoísmo é muito baixo e acham que têm o livre-arbítrio. Eles podem fazer o que quiserem. E aqueles que o egoísmo é muito alto e acham que não podem fazer nada. Vamos dar uma olhada nos dois extremos, né? Quem está aqui, ou seja, aqueles que o egoísmo é muito baixo e que tem muito grande livre-arbítrio, são aqueles que estão pensando em fazer o quê? Caridade, prece intercessória, estão na fraternidade, estão ajudando, visita nos assisted living, estão ajudando, mandando carta para os prisioneiros. São essas pessoas que têm livre-arbítrio. Então, eu chego e penso assim: puxa, tem tanta gente presa, deixa eu mandar uma cartinha, né, para a pessoa, um preso qualquer, consolando um preso. Isso é puro livre-arbítrio, não está determinado. É a minha escolha. Eu fui lá, escolhi fazer, escrevi a carta e foi. Né? Eu fui lá e chamei um grupo de pessoas e falei: olha, vamos fazer uma prece intercessória para uma pessoa que está numa situação difícil, passando um momento complicado. Vamos lá, 10 pessoas, vamos fazer a nossa prece intercessória. Isso é puro livre-arbítrio.
Não está determinado por ninguém. Ninguém veio aqui e deu uma ordem. Olha, vocês 10 foram escolhidos para fazer uma prece intercessória agora, aqui na frente. Não, não existe isso. Por quê? Porque eu não tenho egoísmo nenhum, eu estou lá no bem. Né? Agora, o complicado é aqueles que estão do lado de cá. Esses que estão do lado de cá são os que não sabem usar a torneira. Perderam o controle da torneira, não sabem usar, simplesmente. São aqueles que estão lá no egoísmo. Aqueles que estão lá no egoísmo não veem saída. E eles vão fazer o quê? Vão derrubar avião, vão derrubar prédio, vão fazer chacina nas escolas, e por aí vai. Por quê? Porque não tem saída. Está tudo determinado. Está determinado que eu tenho que ir lá e matar todo mundo que está naquele prédio. Tem que derrubar aquele prédio. Está pré-determinado que eu tenho que ir lá e jogar a bomba naquele avião, para todas as pessoas que estão lá, né, morrerem. Está pré-determinado que eu tenho que ir lá e metralhar todas as crianças na escola. Por quê? Porque essas pessoas não têm a condição de discernir o seguinte: espera aí, por que eu vou matar todas as crianças na escola? Não existe essa possibilidade. Porque na hora que eu me pergunto por que eu tenho que fazer isso, isso chama-se raciocínio, pensamento, tá certo? Quando não existe o raciocínio, quando o egoísmo é lá em cima, não existe raciocínio. Então, não consigo raciocinar que dá para eu perguntar por que eu vou fazer. Eu poderia ter me perguntado por que eu joguei a bomba no avião, mas não, eu não consigo. Não consigo, porque o grau de egoísmo é muito grande. O raciocínio foi, entre aspas, desabilitado. Desligou a linha de raciocínio, não tem. Então, esses que estão aqui estão fazendo esse tipo de coisa. São pessoas que não veem mais saída, está tudo para eles, na versão deles, na percepção deles, está tudo pré-determinado. Eu não consigo fazer nada diferente daquilo. Mandaram fazer, eu vou fazer. Fé cega. Mandaram eu atirar naquele avião. Vamos lá. Mandaram eu fazer chacina na escola. Por que não? Está tudo pré-determinado na concepção dessas pessoas. Não existe outra possibilidade, né? Responsabilidade. Existem duas versões da responsabilidade, a nossa, de cada um, pessoal, e uma coletiva. Essa pessoal, endereçada nessa pergunta 370, quando os Espíritos nos dizem o seguinte: o Espírito encarnado traz certas predisposições. E se admite que para cada uma dessas aptidões, um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos é um efeito e não causa. E o que ele está tentando dizer aqui é o seguinte: a sua responsabilidade, o seu livre-arbítrio, né, ele não acontece porque o órgão se desenvolveu. Por exemplo, se você é um bom atirador, né, e você é contratado para matar as pessoas porque você é um bom atirador, de longa distância você atira, não é porque o seu olho ficou bom e o seu braço ficou bom que você virou um grande atirador. Você já era um assassino antes. Você está utilizando os seus órgãos para fazer aquilo. Então, não é que os órgãos te colocaram nessa condição. É o contrário. É isso que os espíritos estão dizendo. Então, dizer, não, mas porque eu sou um bom atirador, por isso que me contrataram, eu tive que matar. Não, não é. Esses são aqueles que vêm, que está pré-determinado. Mandaram eu fazer. Mandaram eu fazer é determinismo. Porque faltou raciocínio. Tá? E aí vem Kardec e, em relação a isso, ele faz a seguinte pergunta: as aberrações das faculdades intelectuais provocadas pela embriaguez desculpam os atos reprováveis? Ou seja, fui lá, bebi, fui dirigir para casa, bati o carro, matei 10 pessoas. Eu estou desculpado porque eu estava bêbado? Essa é a pergunta. Resposta: não, porque o bêbado privou-se voluntariamente, eu escolhi para o bar, voluntariamente de sua razão, para satisfazer paixões brutais. Então, em vez de uma falta, cometeu duas. É muito simples para a gente. É assim, ó. Eu fui até o bar ou o bar veio até a mim? Não é muito difícil responder, será que é? Algumas pessoas ficam em dúvida, aqueles que bebem. Aqueles que bebem ficam em dúvida. Sabe como é que eles justificam que fica em dúvida? Eles não vão dizer para você, o bar veio até a mim. Eles dizem assim, eu fui levado para o bar. Ou seja, a responsabilidade não foi minha. Por quê? Porque o nível de egoísmo está lá embaixo. Ele está lá em cima, não está aqui na ponta. Né? E aí os espíritos aí nos falam, as crianças têm livre-arbítrio, é o que a gente está falando agora, né? Porém, este é administrado pelos pais ou tutores, que a gente falou lá no início. Por quê? Eles não sabem manipular a torneirinha. Eu que sei, ou pelo menos deveria saber, né?
tenho que ensinar. Não posso esperar que ele vá aprender sozinho. Olha, você faz o que você quiser aí, um dia dá tudo certo. Isso é determinismo. Isso é determinismo. Tá? Bom, e aí vamos entrar com... Como que a ciência vê livre-arbítrio hoje, né? Será que a ciência tem alguma coisa com livre-arbítrio? Tem. Muita coisa a ver com livre-arbítrio. Quando... Só um minutinho aqui, peraí, a gente chega lá. Quando a ciência começou a estudar o cérebro, né, e a neurociência, principalmente, começou a estudar o cérebro, as respostas que a ciência tinha começaram a ficar muito mais desafiadas do que antes, né? Então, quando a gente olha o que acontece no cérebro, o cérebro transmite informações. Por exemplo, eu vi alguma coisa, então, né, a minha retina captou, isso é passar lá por dentro do cérebro, vai até uma área de interpretação que vai me dizer se você viu uma cadeira. Basicamente é isso. Então, existe um trânsito de informação dentro do meu cérebro que é composto de célula, é matéria, cérebro é matéria, né, e isso transita lá dentro do cérebro. Esse trânsito, então, não é um fio, né, contínuo, não é um fio que está na minha retina aqui e vai até lá a parte do meu cérebro que vai ser interpretado. Não é um fio. É uma composição de pequenos pedacinhos, pequenos fiozinhos. Cada fiozinho é chamado de um neurônio. Neurônio é a célula que fica no cérebro. Então, o que é um neurônio? Esse meio aqui é o que seria uma célula convencional, da pele, por exemplo, né? Só que o neurônio ele tem um monte de rabichinho para cá e um monte de rabichinho para cá, né? Esses rabichinhos do lado de cá são chamados dendritos, estão ligados direto no núcleo, e do lado de cá são chamados de axônios, né? Então, o que acontece? Esse é um dendrito, é um neurônio. Para que a informação, para que o fio se forme, você tem que um neurônio vá atrás do outro, vão se justapondo, né? Então, você vai formando uma rede neuronal que é como a informação vai transitando. Vem o primeiro, depois vem o segundo, vem o terceiro. Eles vão se conectando um atrás do outro e formam um fio. E é assim que a informação vai no cérebro. Mas, quando a ciência começou a estudar isso, a coisa ficou interessante, porque eles falaram o seguinte, espera aí, esse ponto de junção, onde um neurônio, né, o rabicho de um neurônio vai encontrar com o do outro, como é que essa coisa funciona? Com a tecnologia, começou a ficar mais fácil a gente estudar isso, porque antigamente não tinha como, uns negócios microscópicos. Hoje em dia é muito simples, isso é uma coisa que a ciência domina inteiramente, não existe questionamento, não existe dúvida, é ponto pacífico da ciência oficial acadêmica. Quando a gente vai olhar aqui dentro, como é que essa junção é um negócio chamado sinapse, e é muito interessante. Porque olha aqui, esse daqui é um neurônio, que tem dois rabichinhos, né? Esse rabichinho vai, né, se associar com um neurônio e esse vai se associar com o próximo neurônio. Essas coisas têm nomes, os nomes são complicados, mas vamos tentar, né, o mínimo possível para a gente não complicar a explicação. Olha como é que funciona o negócio, né? A informação vem por aqui, é elétrica, é eletricidade que passa por dentro do neurônio. A eletricidade vem aqui, né, chega nessa ponta e chega nessa ponta. Quando chega nessa ponta, o próximo neurônio, para onde a informação vai, não toca naquele, não existe toque físico. Eles se aproximam, mas não tocam, né? O que acontece é que a informação que vem por aqui, chegando aqui, ela encontra um monte de saquinhos com um líquido dentro. Esses saquinhos são chamados de vesículas sinápticas, tá? Então, essas vesículas contêm lá dentro química, contém uma química. Cada uma dessas vesículas, cada uma dessas bolinhas representando uma vesícula, contém química diferente. A química que tem ali dentro chama aminoácido. É um termo que a gente ouviu falar isso, né? Então, olha só, cada uma dessas vesículas contém um aminoácido diferente. Nós temos 22 aminoácidos. E aí fica interessante, porque o que acontece é que a informação chega aqui, bate nessas vesículas, elas abrem. Quando abre a vesícula, o que acontece? O líquido se esparrama, né? O líquido se esparramando, ele atravessa aqui, essa área entre os dois neurônios, e toca do lado de cá. Esse lado de cá tem um sensor e fala, estou sentindo tal química aqui, e converte de volta aquela química em eletricidade. Aí passa pelo corpo do próximo neurônio, converte de novo e vai. Então, entre cada dois neurônios acontece esse processo daqui. Agora, olha só, começa a aparecer algumas perguntas que a gente não tem resposta na ciência. Digamos que vem um pulso de informação aqui. E aqui eu tenho, vamos facilitar a coisa, tenho 10 vesículas. 10 vesículas. Por que esse pulso aqui fez abrir a vesícula 3, 5 e 9? E não fez abrir a 1, 2, 3, 4 e 7?
Nós não sabemos. Mas você já notou com um dendrito, um pulso elétrico, o número de possibilidades ali? Deu para perceber que um pulso aqui pode criar um monte de possibilidades, um monte de combinações. Por que existe essa possibilidade de criar um monte de combinações? Porque se não tivesse, estaria tudo pré-determinado. Então, não está determinado. Vai acontecer on the fly, como fala aqui, na hora. Dependendo do que significa a informação que está circulando ali. Dependendo do que o meu cérebro está circulando. E o meu cérebro circula o que a minha mente está pensando. Por isso que não é igual para todo mundo. Então, depois que existe o vazamento dessas informações, isso vai para o próximo dendrito e assim vai passando de um para o outro. Se a gente olhar uma figura um pouco melhor, isso é uma sinapse. Então, aqui é um neurônio daqui para cima, aqui é outro neurônio, né? Aqui, no cabo deles, o que passa ali é eletricidade, aqui no meio é química, né? E tem outras perguntas que a ciência não consegue resolver, que a gente vai falar daqui a pouco ainda. Mas olha só, aí começa a pergunta, por que química? Né? Se a gente pergunta para um cientista, por que tem química ali? Por que não podia ser toque? Tem que ter alguma razão, não tem? Então, a razão é essa. Porque se fosse toque, só toque, a razão é 1 para 1. Quantas possibilidades eu tenho de juntar esses dois dedos? Uma. Não dá para fazer diferente. Mas se eu tiver 10 vesículas aqui e 10 aqui, já não é mais uma. Já tem no mínimo ali um monte, muito mais de 100, né? Então, essas coisas a ciência ainda não sabe, embora a gente esteja chegando lá perto, né? Então, a ciência começou a estudar livre-arbítrio, sem saber que estava estudando livre-arbítrio. E ela concluiu o estudo do livre-arbítrio sem saber que estava estudando livre-arbítrio e sem saber que ia concluir o estudo, estudando transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Né? O que é um transtorno obsessivo compulsivo da visão, né, da ciência? É uma influência. Alguém está tendo uma influência. A pessoa quer fazer uma coisa e estão dizendo para fazer outra. A pessoa quer ir para lá e estão puxando para cá. E eles querem saber de onde vem essa interferência e por quê. E se dá para parar. Porque se você quer criar a pessoa, né, se você quer consertar, né, porque é mecânica newtoniana, se você quer consertar a pessoa do TOC, você tem que entender o processo para falar para ela, olha, em vez de agir dessa forma, age daquela forma. Você não tem mais o problema, porque você conseguiu consertar. Então, em estudando isso, a ciência fez o seguinte experimento. Isso é um experimento que tem 50 anos, 60, que começou sem tecnologia nenhuma. Tudo que a gente tinha nessa época era eletroencefalograma. Não sei se você sabe o que é aquele... Você bota os eletrodos num equipamento, o papel vai passando e a canetinha vai marcando ali. Era o que se tinha na época, 50, 60 anos atrás. Hoje, com o equipamento que a gente tem hoje, PET scan e tudo mais, você faz o mesmo experimento, o resultado é exatamente o mesmo. Então, não é uma questão de que nós não tínhamos tecnologia, hoje nós temos, o resultado mudou. Não, o resultado é exatamente o mesmo, desde aquela época. O experimento é o seguinte, se você mandar uma pessoa, por exemplo, mexer o pulso, o experimento original é esse, é mexer o pulso, né? Por isso que eu estou colocando aqui. Então, eles estão tentando identificar a que horas que você fica consciente que você vai fazer um movimento muscular. Por quê? Se, por exemplo, o meu transtorno obsessivo compulsivo é fazer isso aqui toda hora, pode ser que haja uma maneira de eu fazer isso parar. Né? Que esse processo não é determinado, que eu tenho influência sobre o processo. Esse é o grande negócio do estudo, é tentar fazer você tomar conta do processo, em vez do processo tomar conta de você. Né? Então, eles começaram a identificar isso daqui. Então, fizeram o seguinte, quando você vai medir lá na canetinha, no eletroencefalograma, 50, 60 anos atrás, eles descobriram que antes da pessoa mexer o braço, né, a canetinha mexia. Né? Então, eles identificaram esse ponto onde a canetinha mexe como o ponto que a pessoa ficou consciente de que ela vai mexer o braço. Né? Então, eles falaram, vamos ver quanto intervalo tem aqui. Tem um intervalo de tempo ali muito pequeno, né? Mas tem. Quando eles foram medir, eles ficaram apavorados, assustados, porque era mais de meio segundo. 550 milissegundos. Para você ter uma ideia, né? Nós que achamos que o nosso cérebro é fantástico, e é, né? E essa velocidade toda, isso daqui é 10 vezes mais lento do que uma memória de computador. E a gente não se compara a um computador, em termos de rapidez, de
qualquer coisa nesse sentido. E eles viram assim, mas não é possível. E mediram, remediram, fizeram com outras pessoas, outros voluntários, outros processos, nunca conseguiram chegar a uma conclusão diferente. Eles falaram, mas peraí, se isso aqui acontece no cérebro e o processo vem da mente, né, o comando da mente para o cérebro tem que ter vindo antes disso, óbvio. Então, antes de meio segundo, né, a mente foi lá e disse, ó, cérebro, mexe o braço aí. Né? Então, aqui é pior ainda, porque entre a mente e o fato do cara mexer lá a mão, o tempo é maior ainda. Eles falaram, não é possível, tem que ter alguma coisa que a gente está perdendo aqui no meio, que não está certo. Aí sim, com a tecnologia melhorando, a gente conseguiu descobrir o seguinte, que aí você coloca esses PET scans, que tem o scanner cerebral, que você vê todas as áreas do cérebro que foram ativadas no momento real que a coisa está acontecendo, e eles descobriram que realmente tem um ponto aqui nesse meio onde as áreas do cérebro são ativadas. Isso significa o seguinte, naquele momento o cérebro ficou consciente de que ele vai mandar um pulso para o braço. Aí eles foram medir, mas peraí, onde que está isso nesses 550 milissegundos? E descobriram o seguinte, que entre esse ponto e esse, tem só 200 milissegundos. Só não, porque isso é muito. 200 milissegundos é 10 vezes mais lento do que a memória de computador. Então, o que acontece? Eles falaram assim, peraí, o que acontece nesses 200 milissegundos? A ordem já veio, já foi entendida, já foi processada, e será que dá para eu parar? É um processo, né? É que nem uma linha de produção, né? Está na linha de produção. Dá para alguém ir lá e falar, ó, para aí. Porque se eu souber fazer para aí, eu acabo com o TOC. Eu ensino o paciente, ou uma medicação, seja lá o que for, que chega aqui e fala, não, a sua ordem não vai ser cumprida, não, eu vou botar a minha ordem ali. E é aqui que eles descobriram que existem 200 milissegundos onde eu posso alterar. Essa alteração daqui é o livre-arbítrio. Para a ciência, livre-arbítrio é o seguinte, é a capacidade que eu tenho, de interferir numa coisa que supostamente está pré-determinada. Mesmo que isso daqui tudo tivesse pré-determinado, se eu tenho a possibilidade de trocar, já não é mais pré-determinada. Né? Então, esse experimento, que hoje é uma coisa muito conhecida na ciência, ele coloca por água abaixo a ideia do determinismo dentro da nossa cabeça. Não é uma coisa que se possa mais aceitar hoje em dia com tanta facilidade. Ainda tem uma outra coisa. Quando a gente vai estudar lá física quântica e tal, que é um estudo também mais complicado, não dá tempo da gente falar aqui, mas olha só, quando você olha para esse neurônio e esse, né, nós vimos que eles se tocam, quase se tocam, né, que eles chegam próximo para passar informação. Aí eu pergunto o seguinte, relembrando, quando é 1 com 1, ainda assim eu tenho um monte de possibilidade, por causa das bolsinhas, né, das vesículas. Agora, quando esse dendrito quando esse neurônio vai se juntar com esse, quem garante que não é essa perninha com essa perninha? Ou essa com essa? Olha só o número de possibilidades. Né? É como se eu tivesse, por exemplo, esse dendrito aqui, esse neurônio aqui e o outro neurônio aqui. Eles vão se juntar. Olha o número de possibilidades aqui. Ó. Eu tenho 5 dendritos aqui, 5 aqui. Olha o número de possibilidades de conexões que eu posso fazer. Onde está o determinismo nisso? Não tem. Então, quando a gente começou a estudar física quântica no cérebro, aí então é que a gente viu que precisa ser desse jeito, para que a gente tenha livre-arbítrio. Porque se não for, não tem livre-arbítrio. Né? Então, a ciência é que, né, conseguiu demonstrar tudo isso que a gente já estuda há tanto tempo, né, como espírita, que não pode ter, não tem cabimento ter livre-arbítrio. Né? Então, algumas coisas importantes que estão lá no Livro dos Espíritos. Né? Na pergunta 846, eles falam 3 coisas para a gente. O espírito é certamente influenciado pela matéria, sabemos disso, que pode entravá-lo nas suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais, ou seja, mais avançados, né, as faculdades se desdobram mais livremente, ou seja, nos mundos mais avançados existe mais livre-arbítrio. Além disso, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das intelectuais. Se um homem tem um instinto de assassino, não é porque ele tem os órgãos próprios para ser assassino, é o que eu falei antes, não é porque ele tem uma boa pontaria e um bom dedo para puxar o gatilho. Não é isso que faz dele um bom assassino, ele já era assassino antes, né? Ele é assassino, entre aspas, no espírito. Aquele que anula seu pensamento
para somente se ocupar com a matéria, olha só, então aquele que não está interessado no mundo espiritual, nada disso, que fica só na matéria, torna-se semelhante ao animal, ou pior ainda, pois nem pensa em se prevenir contra o mal. E é nisto que incide o erro, porque você não está usando a sua vontade. Então, você começa a achar que as coisas estão determinadas. Você vai lá para o lado material, fica só na matéria e tal, não sei o que lá. Não, já estava determinado que ele ia ganhar na loto e eu não. Já estava determinado que ele ia ter o carro e eu não. Porque o determinismo, o livre-arbítrio vai ficando assim, nebuloso, porque eu estou só na matéria, né? Então, isso é uma coisa interessante. Olha só, se você vem de baixo para cima, eu não vou fazer. Eu não consigo fazer, já mudou. Eu não quero fazer. Olha o determinismo desaparecendo. Como é que eu faço? Eu vou tentar fazer. Não, eu consigo fazer. Eu vou fazer. Eu fiz. Então, isso aqui é uma figura que mostra exatamente aonde você está. Quando o egoísmo é muito grande, você está aqui embaixo. Quando o egoísmo não existe, você está aqui em cima. Então, nós mesmos é que compramos o nosso próprio determinismo. Então, essa figura é uma figura muito importante para a gente levar para casa, para a gente ter na mente. Ninguém quer estar aqui, a gente quer estar aqui. Eu, para sair daqui e vir para cá, tem duas maneiras. Né? Uma maneira é eu subir assim. Né? Então, eu vou sentar aqui, pegar um número na fila e esperar chegar a minha vez de que o meu livre-arbítrio aumenta. Vou ficar aqui esperando. Uma hora que vier um decreto, né, de Deus Pai dizendo o seu livre-arbítrio hoje aumentou 10%. Aí eu fico ali, né, esperando. Estou esperando. Ou, então eu não consigo trabalhar nessa linha vertical. Não dá. Não dá. Não adianta esperar. Eu tenho que trabalhar nessa linha daqui. Quando eu começo a trabalhar nessa linha, o que acontece? Eu vou saindo do vermelho e vou indo para o amarelo. Para trabalhar nessa linha, isso tem um nome em espiritismo, chama-se transformação moral. A transformação moral é que vai me dar livre-arbítrio. É a transformação moral que me dá livre-arbítrio, porque eu tenho o meu livre-arbítrio ou não, dependendo de onde eu estou na escala. Né? Eu que vou fazer isso comigo mesmo. E é interessante como a gente vê, né, a ciência provando tudo o que Kardec nos falava, lá no Memórias Póstumas. Né, que se você não interfere com o seu pensamento, naqueles 200 milissegundos, você está deixando o determinismo acontecer. Mas eu, para interferir, eu preciso de evolução moral. Então, está tudo ligado à transformação moral. Obrigado, boa noite a todos. Toda vez que eu ouço as palestras do Luiz, eu fico tendo a perfeita consciência que eu não sei absolutamente nada de espiritismo. É uma palestra de humildade. Incrível, maravilhoso. Deus te ilumine, Luiz. Você continue sendo inspirado para fazer essas sinapses divinas,